Dá para se dizer que a reforma simplifica ou ela apenas troca essa complexidade toda? Ou seja, aquele ditado, trocando 6 por meia dúzia? Ou não? Ela, mais ou menos. Se sonegar, vai para a cadeia? Hoje, sonegar já é crime fiscal. Salve, salve! Bom dia, minha Piracicaba, bom dia, nossa imensa região, bom dia, região metropolitana, Brasil e o mundo. Afinal de contas, nós estamos chegando pelo Via Piracicaba, através das nossas redes sociais. A você, o nosso muito obrigado. E como eu sempre comento, aqui no nosso programa, gostaria muito que você comentasse, compartilhasse e fazesse aqui, fazer valer, não é? A nossa grande audiência nas redes sociais. Hoje eu estou trazendo para o nosso bate-papo um homem muito dinâmico, um homem que fez história e continua fazendo na cidade de Piracicaba. Empresário do setor contábil, mestre em contabilidade pela Universidade de São Paulo, ex-presidente da Associação Comercial Industrial de Piracicaba, a ACIP, e também do APLA. Além de atual diretor de entidade, com a APLA, vivencia acadêmica e prática no seu dia a dia. Ele acompanha de perto os efeitos da reforma tributária, também sobre as empresas e os consumidores, e foi também ex-prefeito da cidade de Piracicaba na gestão 2017-2020. Eu estou trazendo aqui para o nosso programa José Antônio Godoy. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Ari. Uma satisfação imensa estar aqui no Via Piracicaba e, se possível, trazer algumas informações úteis para os nossos ouvintes, assistentes e telespectadores. Ô Godoy, para a gente começar, eu queria que você nos desse uma explanada muito rápida. Como é que você está vendo a política nacional, já que você foi o ex-prefeito da nossa cidade? Bom, na realidade, a política no Brasil, ela está, no meu ponto de vista, está complicada, porque quando você cria polos distintos, você acaba fazendo com que outras lideranças que têm ideias diferentes, cabeças diferentes, eu posso trazer contribuição diferente para o país, acaba ficando um pouco mais isolado. Mas, de qualquer forma, este é um ano político, um ano onde, novamente, o Brasil vai escolher o seu dirigente para os próximos 4 anos. Como sempre, nós temos aí o pessoal, candidato ligado à esquerda e candidato ligado à direita, né? Que isso está acontecendo no mundo como um todo, acabamos de ver agora em Portugal. Mas, se nós analisarmos bem, pelo menos no meu conceito ainda, o presidente da República acaba não sendo a pessoa mais importante no país. Hoje, para mim, quem manda no país é o Congresso. Então, isso implica que nós devemos e temos a obrigação de eleger bons deputados e bons senadores para continuar conduzindo o nosso país para um caminho mais economicamente desenvolvido, viável, essa coisa toda. Agora, falando em desenvolvimento, eu quero falar de reforma tributária. O que muda de verdade, Godoy, na nossa reforma tributária? Essa reforma tributária, que ela começou como teste agora esse ano já de 2026, mas ela entra efetivamente em 2027, começa a entrar em 2027, porque é uma reforma que ela vai se estender até 2032 para que ela acabe entrando na sua forma de 100%. Mas é uma reforma que a última que ocorreu, uma reforma significativa, foi acho que em 1965, se não me falha a memória. Nós tivemos grandes mudanças. E algumas mudanças que vão ocorrer são muito importantes. A primeira delas, no meu ponto de vista, ela vai acabar terminando essa fase de transição, porque essa fase de transição é uma fase complexa, né? Porque vamos conviver com 2 regimes de forma paralela. Ela vai trazer uma mudança na burocracia, em especial das empresas.
porque as empresas vão ter que cumprir menor burocracia, vão conseguir reduzir a sua estrutura, que hoje é uma estrutura cara para toda empresa, manter uma estrutura para cumprir as obrigações fiscais e tributárias. Só para ter uma ideia, as empresas que atuam nacionalmente, ela tem que conviver com 27 legislações diferentes que regulam o ICMS. Cada estado tem uma legislação diferente. Essa é a primeira grande mudança. A legislação da reforma tributária ela passa a ser nacional. Então, o que vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, ou seja, é a mesma legislação. Aí você já vê a redução de interpretações e normas que vão acontecer. Segundo fator, é uma coisa que é uma cobrança nacional. Aonde está, que imposto que eu pago, como eu pago. Então, ela passa a ser um imposto que vai ser um imposto que você vai ter a declaração dele no momento que você faz o consumo. Ele não vai estar embutido. Então, nós chamamos que é um imposto que não é um imposto que está por dentro, é um imposto por fora. Para quem já viajou para os Estados Unidos, para outros países, você vai lá na tabela, tem lá, quanto custa? $10. Daí você vai no caixa, paga 12. Por quê? 10 é o valor do produto, 2 é o valor dos impostos. E aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Você vai na prateleira do supermercado, vai ter o preço lá do produto e vai ter o valor dos impostos que você vai pagar a hora que você chegar no caixa. Por isso que chama, então, o IVA, né, que é o imposto sobre o valor, sobre o consumo. Então, quem vai pagar é o consumidor do bem ou do serviço. Essa é uma outra mudança significativa. E uma terceira mudança que traz muita discussão nesse país, principalmente na área jurídica, que é o problema dos créditos tributários. Então, a partir da mudança, tudo que a empresa comprar, ela vai se creditar e tudo que ela vender, ela vai cobrar o imposto e vai pagar a diferença. Porque vem a quarta mudança e a mais importante. É um imposto não cumulativo. Qual a diferença? Imposto cumulativo é aquele que você paga, você tem um produto que passa por 5 fases. Na primeira fase, você paga um valor, na segunda, você paga outro, na terceira, outro, na quarta, outro, ou seja, você paga um conjunto de impostos que acaba dando um valor significativo, muitas vezes mais de 50% do valor do produto. Esse é um imposto não cumulativo. Ele vai ser pago em todas as fases, mas de tal forma que na última fase, a soma dos tributos pagos não pode ser maior do que a alíquota estabelecida para o tributo, que hoje estão falando em torno de 26,5%. Então, não importa quantas fases esse produto ou serviço tenha, no final eu não vou poder pagar mais do que 26,5% do produto. Então, se eu estou comprando algo por 100, eu vou pagar 100 mais 26,5%, e nas fases anteriores já foram pagos 10, 12, 5, mas a soma dele vai dar os 26,5%. Então, essas são as mudanças mais significativas com essa reforma tributária. Agora, Godoy, dá para se dizer que a reforma simplifica ou ela apenas troca essa complexidade toda? Ou seja, aquele ditado, trocando 6 por meia dúzia? Ou não? Ela, mais ou menos. Por quê? Na maioria dos países que adotam esse sistema de imposto sobre valor de consumo, existe só um imposto. Aqui no Brasil, por circunstâncias, por problemas políticos, por problemas do nosso tamanho, tá certo? E principalmente por problemas de governança, que no Brasil nós temos 3 níveis de governança, que é o municipal, o estadual e o federal. Acabou se transformando esse imposto, que deveria ser em 2. Então, essa alíquota de 26,5% vai ser dividida em 2 pedaços. Um pedaço vai ficar com o governo federal e ele vai substituir 2 impostos hoje, que é o PIS e a COFINS. E a outra parte vai para os estados e municípios, que vai substituir o ICMS e o Imposto sobre Serviço. Então, só vão ter 2 que vão substituir esses 4 impostos. Então, você vai reduzir de tamanho e vai desaparecer um outro imposto que nós temos hoje, que é conhecido de todo mundo, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Ele vai ficar restrito à Zona Franca de Manaus, que vai ter um tratamento também diferenciado nessa reforma tributária.
Tudo são acertos, ajustes por questões políticas e regionais. Mas, tirando esses dois fatores, no meu ponto de vista, ela vai simplificar para as empresas, para o consumidor, que vai conseguir entender melhor o que ele está pagando de imposto, e para a burocracia, porque essa vem a parte mais importante e que muitas pessoas não gostam, mas é a parte mais importante. Hoje vai tudo ficar centralizado num único banco de dados, único do Brasil. Então, todo documento fiscal que for se emitir no Brasil, que se prevê que vai se emitir algo em torno de, por ano, 250 bilhões de documentos fiscais, de informações fiscais, e o governo federal, através do SERPRO, montou uma estrutura gigantesca. Inclusive, criou uma nuvem específica do Brasil, para não usar essas nuvens que existem aí dos várias empresas que oferecem. Então, tudo vai ser centralizado. Em se centralizando, a burocracia diminui. Porque você vai poder, se você não quiser fazer nada, vai ter uma ferramenta que está sendo disponibilizada, que você vai lá, acessa a ferramenta e você já pega o imposto que você tem que pagar, a diferença que você tem que pagar. Que cada empresa, cada contribuinte do IBS e CBS vai ter um conta corrente nessa estrutura de controle. Então, você vai ter um conta corrente como se fosse um banco. O que você recolheu do imposto vai a seu crédito. O que você vai ter que recolher, que você ficou com o dinheiro do seu cliente, vai para seu débito. No final do mês, você tem que recolher a diferença. Você pode ir lá, apurar essa diferença, emitir a guia, pagar e morreu. Só que espero que seja tudo dessa forma. Agora, buscando aí dentro dessa sua fórmula, né? Quem não entender essa reforma tributária, Godoy, corre o risco de errar e acabar pagando em dobro ou não? Esse é um problema e esse é a razão de que em 2026 está sendo considerado o ano de treinamento e adaptação. Tanto que desde o início do ano, a maioria dos setores já são obrigados a emitir a sua nota fiscal através desse portal único. E fazer colocar lá na sua nota fiscal um valor dividido aí entre os dois tributos, que não vai ser recolhido, é só para fins de análise do governo, e que eu entendo que o governo, no final do ano, vai usar esse valor e para conseguir chegar nessa taxa efetiva que o Senado vai aprovar e vai analisar durante esse período de transição. Então, as empresas já devem e já são obrigadas a emitir a nota fiscal desde o início do ano, dentro desses parâmetros. Tanto que você pode lembrar que Piracicaba, não é em todas as prefeituras que acontece isso, mas Piracicaba, no final do ano, botou um aviso lá: a partir de 1º de janeiro não vamos emitir mais nota fiscal de serviço. Sim. E não está emitindo. Por quê? Você tem que acessar o portal nacional, ou você tem um software que acesse o portal nacional e faça a emissão das suas notas. Outras prefeituras fizeram diferente. Elas pegaram o seu sistema e elas acessam o portal nacional. Elas continuam emitindo a nota fiscal, mas é elas que fazem o acesso ao portal nacional. Aí a opção, Piracicaba optou por não emitir, mas não cria diferença para quem vai fazer a nota fiscal. Entendi. O empresário, ele deve esperar um aumento ou uma redução da carga tributária a curto prazo? Essa é uma outra regra que está estabelecida na legislação que criou a reforma tributária, que a carga tributária não pode ser ampliada da que existe hoje. Tanto que, periodicamente, o Senado tem que fazer uma análise para ver se esse valor vai ser diminuído ou aumentado para manter a mesma carga tributária, que hoje está algo em torno aí de 32%, 33%. Então, essa é uma regra importante. Agora, o que acontece? A expectativa é que no futuro haja uma redução na alíquota. Por quê? Porque existem várias coisas que passarão a ser tributado com a reforma tributária e que hoje não é tributado, nem pelo ICMS, nem pelo ISS. E com a mudança ele vai ser tributado pelo IBS e CBS. Ô Godoy, você que já foi presidente da CIP, hoje, com essa reformulação toda, a CIP também ela tem que passar esse conhecimento para os seus associados ou não? Aí também depende da entidade.
A entidade, a CIP aqui em Piracicaba, tem procurado, na medida do possível, promover reuniões, palestras, seminários para os associados. Eu entendo que deveriam as entidades ligadas às empresas fazer esse tipo de coisa, mas nem todas estão fazendo. Por quê? Como acontece no Brasil, muitos ainda acreditam que a reforma tributária não vai entrar em funcionamento. No meu ponto de vista, é um ledo engano. É caminho sem volta. Aqueles que não se ajustaram e não se adaptarem vão ter problema a hora que virá o ano de 26 para 27. Então, a recomendação é, aquele que tem um escritório de contabilidade, procure seu escritório de contabilidade. Aquele que tem um contador interno, manda ele fazer seminário, cursos, porque senão vai ter problema. Agora, essa reforma ela chega para ajudar o caixa da empresa ou para pressionar ainda mais e reduzir o lucro do empresário? Bom, são uma pergunta que tem duas respostas. A primeira delas é com relação ao caixa da empresa. Hoje, por o imposto, seu imposto por dentro, o que acontece? O empresário, ele cobra, no preço de venda estão embutidos os impostos, em especial o ICMS e o PIS e COFINS, está embutido. Depois o empresário pega esse valor e passa para o governo. Mas ele tem um prazo para passar para o governo. E muitos empresários utilizam esses impostos como ajuste no seu fluxo de caixa. Ele fala, entre eu ir no banco, pegar um dinheiro a 15%, eu não pago o governo e depois vou acertar com o governo. Faço parcelamento e uso o dinheiro para fins de fluxo de caixa. Com a reforma tributária, por ser a tributação por fora, isso não vai ser mais possível. Então, isso deixa que o empresário poder usar como reforço de caixa. Entretanto, a outra parte da pergunta, no meu ponto de vista, ele não vai trazer prejuízo para o empresário. Eventualmente, em algumas coisas, vai trazer um aumento de custo para o consumidor. Por exemplo, você pegar um produto hoje, pegar uma mercadoria qualquer, que hoje eu vendo por R$100, eu tenho 18% de ICMS e 9, uns quebrados de PIS e COFINS. Dá mais ou menos aí 27%. Ou seja, desses 100 eu pego 27 e pago para o governo. Então, qual o valor que fica comigo? De 27 eu fico com 73. Esse é meu, é o valor do meu produto. Em tese, e agora eu devo vender esse produto não mais por 100. Eu devo vender esse produto por 73. E quando você for comprar, você vai pagar mais 26,5 sobre esses 73, que vai dar algo parecido com os mesmos R$100. Então, para o empresário, não muda nada, tá certo? Muitos já ouvi empresário falar, mas eu não vou baixar meu preço. Você não vai baixar até o seu vizinho baixar. A hora que o seu vizinho baixar, ele for comprar no vizinho, você vai ter que acertar o seu preço. Então, não é que você vai reduzir o preço, você vai ajustar o preço para tirar os impostos que estão embutidos. Agora, tem um setor que efetivamente vai ter problema, que é o setor de serviço. Não o setor, o consumidor de serviço. Que hoje o consumidor de serviço paga o quê? ISS. Alguns nem pagam ISS porque são isentos. Mas paga ISS no máximo 5%, em alguns é 2% e tal. Só que esse valor vai passar para 26,5%. Então, a hora que eu contratar um serviço de uma empresa, no futuro, eu vou ter que pagar 26,5%. Ela vai falar, mas esse também vai ter que reduzir o preço dele? Sim, em 5%, 6%, que é o que ele paga de imposto hoje. Ele não paga 25%, 26%. Entendi. Então, vai ter um acréscimo para o consumidor. Agora, dentro da cadeia, né, no fim dessa cadeia toda, o consumidor ele vai sentir essa mudança no preço dos produtos e também no serviço? Com certeza. Nos produtos, no meu ponto de vista, ele não vai sentir muito. Porque se quem estiver vendendo o produto fizer esse ajuste na sua precificação, ele não vai sentir muito. Pelos cálculos que eu fiz, vai ser praticamente parecido com o que ele paga hoje. Agora, no serviço, vai sentir. Porque se ele contrata um serviço hoje por 100, o máximo que o prestador de serviço vai falar, eu vou tirar o ISS, que eu não vou ter mais, vai reduzir para 95, mas em cima do 95 vai ter o 26,5. Então, ele vai pagar, ao invés de 100, ele vai pagar 120, algo parecido. Então, ele vai sentir
no bolso esse acréscimo. O Godoy, as preocupações reais das empresas, eu queria saber o seguinte: qual é hoje o maior erro que o empresário está cometendo ao ignorar ou adiar, como você acabou de falar, essa adaptação da reforma? O maior erro, no meu ponto de vista, primeiro, a reforma implica que o empresário faça alguns ajustes e adaptações, analise a legislação, porque nem tudo que vai ser vendido e nem tudo que vai ser prestado serviço vai ter tributação plena de 26,5%. Por exemplo, você pega a cesta básica. A cesta básica vai ser isento do IBS e CBS. Então, a cesta básica, em tese, deverá ter a sua redução de preço. Mas o empresário tem que ajustar isso no seu sistema, para que o sistema, se ele vender produto da cesta básica, reconheça que a hora que ele emitir a nota, não calcule o ICBE, o imposto em cima. Se pega outro exemplo, a área de saúde. A área de saúde vai ter redução no CBS e IBS. Então, você tem que fazer esses ajustes. Pega um supermercado. O supermercado vende produtos de cesta básica, vende produto para consumo humano, que também vai ter redução na tributação, vende produto para alimentação, ração para cachorro, essas Sim. coisas, que não tem. Então, ele vai ter que fazer ajustes no seu sistema, no seu cadastro. Então, existem 2 cadastros que você tem que identificar que produto que você está vendendo. Aí o empresário pode incorrer em problemas, que se ele classificar de forma errada, ou ele vai cobrar mais o imposto que não devia, ou ele vai cobrar menos o imposto. E aí ele pode ter as sanções tributárias que ocorrerem. Então, tem que começar, quem não começou, tem que começar a ver isso daí de maneira urgente. Não importa o tamanho da empresa, qualquer empresa. As grandes empresas já estão fazendo isso. A minha preocupação maior é com as médias e pequenas empresas, que muitas ainda, infelizmente, estão ignorando o que está por vir. Dentro desse pensamento, a reforma tributária, ela exige mais planejamento estratégico ou mais controle operacional? As duas coisas. Que controle operacional? Também, no meu ponto de vista, uma área que vai ser extremamente importante dentro das empresas é o departamento de compras. Por quê? Quando ele for comprar os produtos ou serviços que a empresa vai vender, ele tem que ver se quem está fornecendo também está fornecendo de forma adequada, com a tributação adequada, porque senão ele vai ter um crédito a menor. Ele tendo um crédito a menor, ele vai pagar uma diferença maior de imposto. Então, o departamento de compras é extremamente importante. O departamento financeiro é outro que vai passar a ser importante com relação ao tanto ao cliente como ao fornecedor. Por quê? Quando eu comprar o produto, o fornecedor vai vender por 100, eu vou colocar mais 26,5, eu vou pagar para ele 126,5. E vão existir 2 formas desse fornecedor pagar esse tributo. Uma, que também está na legislação, que eles chamam de split payment. É a hora que você emitir o boleto, no seu boleto vai estar o valor do produto e já é identificado qual o imposto. A hora que eu pagar o boleto, o imposto, o banco já vai direto para o governo. E a parte do produto vai para o fornecedor. Se você não for pagar via boleto, ou enquanto não estiver funcionando esse sistema ainda, que ainda não está funcionando, se o fornecedor não recolher o imposto, você não vai ter o crédito. Que essa é uma grande mudança em relação ao sistema atual. Hoje você tem o crédito pela identificação no documento. Não importa se o fornecedor recolheu ou não recolheu, você tem o crédito. A partir dessa reforma, o crédito só se dá pelo pagamento do tributo. Se o fornecedor não pagar o imposto, você não vai ter o crédito. E se você não tiver o crédito, você vai recolher mais. Então, o departamento de compra é extremamente importante e o departamento financeiro é importante. Existe até, que já se fala no mercado, que se você tiver dúvida que o seu fornecedor vai recolher o tributo, não pague. Pegue o tributo e você faça o recolhimento em nome dele, que a legislação permite que você faça esse recolhimento. Na dúvida, recolha para você ter certeza que vai ter o crédito desse imposto. Um outro detalhe, dentro desse mesma questão que você levantou. A pessoa pergunta,
Eu compro e o fulano emitiu uma nota fria. Ele pode emitir uma nota fria, uma nota falsa, seja lá o que for. O fisco fala, já, o problema não é meu, o problema é de você que está com seu que está comprando. Se ele emitir uma nota fria, não recolher o imposto, você não vai ter o crédito. Então é problema seu. Que loucura. O fisco está transferindo para o empresário uma parte da fiscalização que ele teria que fazer. Certo? Aí o que eu falo, departamento de compra é extremamente importante, para você ter o cadastro do seu fornecedor, saber para quem está fornecendo. E do outro lado, para o seu comprador, é a mesma coisa. Como eu disse, o imposto na compra é pelo pagamento. Na venda é o contrário. É pela emissão do documento, e não quando o seu cliente vai pagar o imposto. Então, se você faturar, ele não pagar, você vai pagar. Então, quer dizer o seguinte, quem não se adaptar pode ficar para trás. Pode ficar para trás. E pode, aí sim, ter prejuízos econômicos, prejuízos financeiros, essa coisa toda. Godoy, notas fiscais no centro do jogo a partir do dia, né? Já foi a partir do dia 1º de janeiro de 2026. A partir desse ano, realmente, por que a nota fiscal deixa de ser apenas um documento e passa a ser uma estratégia para a empresa? Porque a nota fiscal virou o centro de todos os negócios. Como ela vai ser emitida através desse portal nacional, que é controlado pelo SERPRO, tá certo? O SERPRO, todo momento, vai saber o que você vendeu, o que você comprou, porque ele vai apurar os seus impostos e permitir que você saiba como o seu conta corrente está andando. Você pode consultar esse conta corrente e falar, espera aí, aquele fornecedor que eu comprei, por que não entrou ainda o crédito dele? Vamos lá, por que ele não pagou ainda, tá certo? Então, a nota fiscal vai virar o centro dos controles para todo mundo. Então, ela é extremamente importante. E isso implica que as empresas já comecem a fazer a nota fiscal dentro do sistema para que ela possa se ajustar, faça os cadastros adequados, tá certo? Que hoje eu vou no supermercado, o que ele tem lá é o cadastro por produto, porque ele sabe que o produto tem a tributação do jeito que é. Depois não, dependendo do produto, pode ter ou não ter tributação. E o que eu acho legal, eu já estou me adequando a esse sistema, eu tentei fazer a minha primeira nota para esse novo segmento aí da nota nacional, eu não consegui fazer a nota, enquanto eu não achei o número correto para se colocar no KENAI. É isso mesmo. Eu não consegui emitir a nota. É isso. E o legal é que o sistema, ele coloca, né? Você está fazendo errado. É isso. Se você vai fazer um serviço de assessoria na parte de publicidade. Você colocar lá um código, e o seu KNAI é para fazer serviço de publicidade. Você colocar lá o código de serviço de consultoria, ele vai falar que você não vai. E aí que pode ocorrer o erro. Se ele permitisse que você faturasse, vamos supor que o seu serviço tivesse uma redução de alíquota e aquele outro não, você estaria cobrando e pagando mais impostos. Por isso é importante. Imagine você tem 2 tipos de serviço diferentes. Imagine um supermercado, uma empresa que tem 200 mil tipos. Se ele não começar a fazer isso já, o problema que vai ter. Não importa o tamanho do supermercado. Pode ser a lojinha, o supermercadinho, a vendinha da esquina. Vai ser a mesma coisa. Godoy, você acredita que num futuro, já que está havendo essa reforma tributária, isso está acontecendo gradativamente, você acredita que o Brasil tem condições de ter um imposto único? Olha, a condição de ter imposto único, qualquer país tem. A viabilidade do imposto único, que eu acho que ela dificilmente vai se ajustar. Por quê? Vários países já criaram isso e voltaram para trás. Porque, de uma forma ou de outra, o sistema de tributação não é só para arrecadar imposto. O sistema de tributação também é para você fazer política econômica do país. Imaginem que aqui no Brasil se discutiu muito em criar um imposto único sobre o sistema financeiro. Tudo que movimentar financeiramente, você paga um imposto. Imagine se eu quero, por exemplo, dar isenção para a cesta básica. Como que eu faço? Com imposto único não tem como fazer isso. Eu quero incentivar uma determinada área, a área do agronegócio.
Com o imposto único não tem como fazer isso. Então, o dia que acharem mecanismos para que isso possa ser ajustado, que daí seria a melhor coisa de todo mundo, a simplificação, o controle. Aí eu sempre falo assim, até bandido vai pagar imposto, se for pela movimentação financeira, tá certo? Entendi. Legal. Podemos dizer, então, que a nota fiscal será o principal instrumento de fiscalização e cruzamento de dados para o governo? Para o governo, com certeza. Ele vai ter total acesso. Principalmente que a reforma tributária trouxe para a cesta de tributação várias coisas que não tinham tributação, a não ser de imposto de renda, Um exemplo. Aluguel. Aluguel hoje no Brasil só se paga imposto de renda. Na pessoa física ou na pessoa jurídica paga imposto de renda mais PIS e COFINS. Fora isso não se paga mais nada. A partir de agora você vai ter que emitir nota fiscal também de aluguel. Se você é uma empresa que faz locação, você vai ter que emitir nota fiscal. Hoje são 17 tipos diferentes de notas fiscais que vão existir com a reforma tributária. Você vai ter que emitir nota fiscal de aluguel. Pega um outro exemplo, plano de saúde. Você deve ter, você recebe lá o boleto no final do mês. Vai ter que emitir nota fiscal. Outra coisa, venda e compra de imóvel. Também vai ter tributação. Você vai ter que emitir nota fiscal de venda e compra de imóvel. E de imóvel tem um detalhe extremamente importante. Foi criado o Cadastro Brasileiro de Imóveis. Então, todo imóvel hoje tem como se fosse um CNPJ. E vou te dar uma coisa extremamente importante. É comum hoje. A pessoa tem uma casinha, aluga, fala, você não declara que eu te cobro e eu não declaro que você pagou. Aí, o que eu posso fazer se está tudo centralizado nesse meu cadastro? O senhor Ari apresenta lá, eu moro na rua tal. Ele pesquisa na sua declaração de bens, esse imóvel não está na sua declaração de bens. Ele notifica, senhor Ari, como o senhor mora aí se esse imóvel não está na sua declaração de bens? Fala, não, é o Godoy que deixa eu morar aqui. Mas você paga alguma coisa? Eu pago. Se mentir, vai sobrar para você. Ele vai notificar o Godoy, por que aquela casa que você cede para o Ari não está na sua declaração de rendimento, que você ganhou para receber disso? Eu dou de graça para ele. Não tem como dar de graça. Você tem que estabelecer um valor, mesmo que você não cobre, mas você vai ter que oferecer que aquilo lá tem um valor. Então, o controle vai ser extremamente grande. Vai acontecer hoje? Não. Mas não pode esquecer disso, que eu sempre falo. O governo tem 5 anos para vir te cobrar. Então, ele pode, o que está acontecendo hoje, daqui 5 anos, fala, bom, agora nós vamos fazer isso, processa e vem. Ele tem 5 anos para te cobrar. Ele tem 5 anos para fazer com que a legislação seja efetivamente funcione. Agora, Godoy, se no caso de ter aí uma emissão de nota fiscal errada, pode se transformar isso numa grande dor de cabeça para o empresário ou não? Não. Também o sistema prevê como resolver isso. Diferente do que acontece hoje. Hoje eu emito uma nota fiscal e pus o preço errado. Eu emito uma nota complementar, eu era para cobrar 10, cobrei 8. Emito uma nota complementar de 2, emito um boleto e cobra a diferença. Agora não, você vai ter que resolver isso via o sistema. Você vai ter que, na maioria das vezes, ou cancelar aquela nota e emitir uma nova nota. Tudo via esse sistema, tá certo? Fulano, você mandou para ele, ele te devolveu. Ele vai emitir uma nota de devolução. Se for para a pessoa física que não tem nota, você que vai ter que fazer essa nota para que você possa ter o crédito de novo desse imposto que já está na sua conta. Então, existe mecanismo que são todo eletrônico, não mais manual. Não tem ajuste mais para você fazer de forma diferente. Ô Godoy, se você tivesse que deixar aqui um alerta, né, para os empresários, principalmente de Piracicaba, o que você colocaria para eles hoje? Meu principal alerta, realmente veja
analise e procure conhecer os reflexos que essa reforma tributária vai ter no seu negócio. E passe a tomar todos os mecanismos, todas as ações necessárias para que você esteja preparado para, a partir de 1º de janeiro de 2027, você poder fazer com que o seu negócio continue fluindo de forma normal. Tire da cabeça que a reforma não vai ser implantada. Tire da cabeça que ela vai ser adiada. Não vai ser adiada, tá certo? Então, não acredite em quem fala que vai ser, que o governo vai mudar, que esse ano é político, então vai fazer com que... Esqueça. Vai ter, porque o sistema, o investimento que a Receita Federal fez e que o governo federal fez é um negócio muito grande e para funcionar. Tanto que está funcionando, tá certo? Então, minha gente, se preparem, porque realmente parece que a coisa é séria. Godoy, quem começa então agora, ainda já está a tempo de fazer a coisa para não ficar atrasado, né? Com certeza. Agora é o momento para você implantar, fazer os ajustes, corrigir os eventuais erros que eventualmente vai existir. E para as empresas, principalmente aquelas empresas que vendem produtos, elas vão ter que estar mais preparadas ainda, diferente das que vendem serviço, porque elas vão ter que, ao final, elas vão ter que ter os seus estoques para que eles possam, quando for entrar o IBS, que vai ser a substituir ICMS e o ISS, eles vão ter que fazer alguns ajustes para que ele possa permitir não ter prejuízo, tá certo? Com os impostos que ele já pagou ou já teve que pagar. Então, agora é o momento de se preparar. Vai começar de forma um pouco mais branda no ano que vem, somente substituindo os impostos federais, e depois, a partir do ano subsequente, começa a substituir o estadual e o municipal de forma gradativa. Então, durante esse período, vai conviver, esse é um complicador do sistema, ele vai conviver com 2 sistemas. Então, você vai ter que apurar o sistema atual, recolher, e vai apurar o sistema novo, e também recolher. Então, isso vai dar vai criar uma burocracia adicional nesse período de transição. Mas, tirando isso, no meu ponto de vista, as coisas vão ficar mais facilitadas a partir do ano que ela entrar de forma 100%. Se a reforma tributária realmente andar como está querendo andar, se sonegar, vai para a cadeia? Bom, na realidade, hoje, sonegar já é crime fiscal. Então, crime fiscal continua sendo crime fiscal. O problema é que vai ser mais difícil, mais complicado você fazer sonegação. Primeiro, porque o seu cliente, se ele vai ter crédito, ele vai querer que você emita a nota e recolha o imposto para que ele possa ter o crédito. Você vai falar, bom, mas ele pode comprar sem nota, vender sem nota. Vai ficar mais complicado, porque você sabe que hoje a movimentação de dinheiro está muito mais restrita. Poucas pessoas andam com dinheiro, exceto alguns setores que o negócio é vender com dinheiro. A maioria hoje é tudo movimentação via sistema bancário, sistema financeiro. Então, se você paga, eu comprei sem nota, vou pagar via Pix. Isso vai ficar registrado em algum lugar. Comprei sem nota, tem gente que tem cara de pau, né? O cara vende sem nota e emite boleto para você pagar. Mas, de qualquer forma, vai ficar mais difícil, tá certo? E sonegação sempre foi crime, certo? Você vai preso ou não é outra conversa, mas que sempre foi crime, foi crime. Ô Godoy, o consumidor em si, o dia a dia, o varejinho, né? Ele tem que se preocupar com os cupomzinhos fiscais também ou não? É a mesma coisa, que o cupom é uma nota fiscal, só que uma nota fiscal simplificada. Ele também tem que fazer as maquininhas, as coisas. Hoje, há uns dias atrás, eu fui comprar um produto numa loja e paguei com cartão de crédito. Tem algumas máquinas que ela já emite o cupom, não é só o cartão, tem algumas que fazem o cartão e outras emite separado. Essa já emitiu o cupom, no cupom já estava dentro do novo sistema. Então, vai ser o mesmo processo
que tem que fazer, não importa do tamanho. Nós tivemos, algum tempo atrás, veio um superintendente da Receita Federal fazer uma palestra lá na CIP, não sei se você esteve presente. E uma pergunta que eu tinha feito para ele antes dele entrar, que ele é amigo, é conhecido, eu falei, olha, vocês estão falando desse negócio aí, vai ser um negócio nacional, vai ser um sistema, todo mundo vai ter que fazer. Eu falei, bom, imagine moro no Amazonas, no fim de um riozinho lá, e eu ando com o meu barco vendendo coisa para os moradores da margem. Assim, como que vai ser? Ele falou, também vai poder emitir a nota fiscal do meu. Eu falei, mas como? Se não tem, tem. O Brasil já contratou o sistema de internet para todo o Brasil. Todo mundo vai ter acesso em qualquer canto. Ele vai ter acesso à internet para poder emitir a sua nota. Depois disso, eu vou responder o quê? Eu vou responder o quê para ele, né? Então tá aí, minha gente. O Brasil está entrando na era da informática para valer, não tem escapatória, né? E é legal que isso aconteça, pelo menos a gente vai ver que estamos colocando a casa em ordem, né, Godoy? Espero, pelo menos em nível tributário, sim. Espero que depois os governos que estão por vir comecem a usar melhor todo o tributo arrecadado de nós brasileiros. Eu, pessoalmente, não tenho problema em pagar imposto. Eu tenho problema em ver como ele vai ser aplicado. Exatamente. Se ele for bem aplicado, ajudando a população, na área médica, na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, coisas boas, eu não vejo problema em pagar imposto, porque tem países que cobram mais imposto que nós. O problema é que, infelizmente, não é isso que a gente vê nesse país. Bom, minha gente, conversamos aqui com José Antônio Godoy, um homem extremamente antenado na tributação, e a gente espera que possamos levar para você aí este conhecimento e que você fique atento para que você não caia aí, não é? E fique pensando, como o Godoy disse, isso não vai dar certo, isso não vai ir para frente, isso ali já acaba. Não acaba, não tem volta, tenho certeza disso. Godoy, obrigado pela tua presença, querido. Eu que agradeço estar aqui com você, mais uma vez, estar na Via Piracicaba. Sempre que eu posso e eu tenho condições, eu procuro ajudar aqueles que estão junto comigo nessa sina. Maravilha. De viver nesse país, trabalhar nesse país, vender produto, vender serviço, enfim. E como consumidor, também tenho as minhas preocupações. É isso aí. Conversamos com José Antônio Godoy e eu peço para você, curta, comenta e compartilha para que cada semana a gente possa ter mais prazer de estar aqui na sua audiência. Forte abraço e até a próxima. Tchau.